O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se ouviram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, nem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem uns outros costumes. Receberam por tradição a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas, cobrem. Os fariseus, os mestres da lei, perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta tudo que me preste, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonai os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos judeus. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele e vem de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más impressões, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro, são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus faz com que nós nos sintamos verdadeiramente num caminho que nos leva a uma verdadeira experiência a partir da liturgia, do culto, mas que seja verdadeiro essa experiência. Aqui, amados irmãos, Moisés, na primeira leitura do livro do Deuteronômio, vai dizer para nós: agora Israel, ouve as leis e os preceitos que vos ensino a cumprir, para que, fazendo-os, vivais e entrais na posse da terra prometida. Ou seja, Deus enviou o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E por que Deus envia os mandamentos? Porque Deus viu que nós não somos capazes de administrar o seu amor sem Ele. Porque nós já fizemos tantas atrocidades. Então Deus envia os mandamentos para nos ajudar a caminhar conforme
o querer dele, a vontade dele, o desejo dele. Os mandamentos não foram feitos para nos atrapalhar. Os mandamentos foram feitos para nos ajudar a caminhar. Nós somos cercados de leis. Que bom que somos cercados de leis. Porém, quem agride uma lei, exemplo, lei de trânsito, é capaz de sofrer sérias consequências, acidentes e tantas coisas assim, porque resolveu ultrapassar o sinal vermelho e aí deu no que deu. As leis, elas não são feitas para nos maltratar. As leis são feitas para dizer que você não é capaz de viver sem ela, ou seja, fazendo somente a sua vontade, fazendo somente o que você quer. Quando nós temos alguém na nossa casa que ela é a lei, ele é a lei, e a lei parte do coração dele sem Deus, ou do coração dela sem Deus, essa lei vira uma atrocidade, é um desastre. Um desastre. Por isso, no livro de Deuteronômio vem as leis que o Senhor nos ensina a cumprir. Por isso vai falar a segunda leitura para nós, irmãos amados: todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, do qual não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus é Deus. Deus não é mutante. Deus não faz metamorfose, não se transforma. Deus é sempre Deus. Não há variação, não há temperamento X ou Y. Deus é sempre Deus. E aqui nós precisamos entender, encaixar o nosso coração exatamente nessa questão de uma personalidade que se encaixa no coração de Deus. Não é Deus que tem que se encaixar em nós, somos nós que temos que nos encaixar no coração dele, porque ele é o perfeito. Deus é perfeito. Por isso, a leitura do Santo Evangelho de hoje mostra aos fariseus, alguns mestres da lei que vieram até Jerusalém, se reuniram em torno de Jesus e questionaram Jesus, porque os seus discípulos não comem ou comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavados, porque os fariseus e os mestres da lei criaram novas leis em cima do mandamento. Quantas leis Deus fez nos mandamentos? Ou seja, quantos são os mandamentos? Quantos são? Vocês lembram? Quantos? 10. Parabéns. Nota 10 para vocês. Porém, os mestres da lei e os fariseus, diante da experiência deles com Deus, eles criaram 613 mandamentos, 613 leis. Em cima dos 10 mandamentos, eles criaram mais 613 mandamentos. E por quê? Porque eles queriam ditar as regras a partir do coração deles. E é interessante quando nós fazemos leis ou fazemos regras para os outros, leis e regras para os outros, e nós mesmos não somos capazes de cumpri-las. Se nós vamos olhar no sentido social, eu digo sempre: cadeia é para pobres, vai para a cadeia, porque quem é rico não vai para a cadeia, e nós sabemos disso. Leis
que se faz, porém não é para todos. E aí eles criam 613 leis a mais para que os outros pudessem cumprir. Aqui é interessante sobre a pureza. Vocês são puros, ou melhor, nós somos puros, sim ou não? Sim ou não? Vocês tomaram banho antes de vir para cá? Sim, né? Sim. Quem não tomou, não diga nada. Sim, né? Sim, com certeza. Tomar banho sim, né? Mas nem isso nos deixa puros. Nem esta água, esse sabonete, esse shampoo, esses sais, nada disso nos deixa limpo. E o que nos deixa limpo? Como é que pode ficar limpo? Aqui está o questionamento dos judeus, dos mestres da lei, para com Jesus. Aqui mora uma questão muito bacana que Jesus coloca aqui. Jesus é um grande provocador, olhando que os seus discípulos não comiam sem lavar as mãos. Aqui não é uma questão, talvez a gente pense assim, é uma questão de higiene para nós, né? A gente sempre diz para os nossos filhos: vai lavar a mão antes de comer, etc, etc, né? E é isso mesmo. Mas não é essa questão aqui. Aqui não é uma questão de higiene, é uma questão religiosa. Existia uma religiosidade em cima disso, criada pelos judeus, para lavar a mão. Ou seja, eu e você, nós, nenhum de nós podemos chegar a Deus sem estarmos puros. Não é possível ninguém chegar a Deus sem estar puro. E aqui, amados irmãos, existe uma questão bonita que nós precisamos entender. Onde que está a impureza? Aonde que está a impureza? Jesus quis mostrar para eles que a impureza não está no exterior, não está por fora. Vocês já perceberam que muitas vezes o mal sempre é o outro sempre é o mal. Nós nunca olhamos para nós. É o que Jesus está tentando mostrar aqui para nós. Ele começa a mostrar aqui da seguinte maneira: vocês se preocupam em lavar o copo, o prato, etc, etc, mas por dentro vocês não estão limpos. Por dentro não estão limpos. Por exemplo, se vocês conhecem alguém que é espírita, do candomblé, sei lá o que for, mas você não sabia. Aí a pessoa entra na sua casa, o que você começa a pensar depois que você descobre? A minha casa está o quê? Impura, porque aquela pessoa entrou na sua casa. Pois bem, Jesus está dizendo o contrário, não é nada disso. Teve uma vez, eu estava no cemitério e tinha também morrido uma pessoa lá espírita, e de repente formou-se uma fila à minha frente, todos aqueles que estavam com aquelas vestes próprias, uma fila, e todos eles vieram tomar bênção ao padre, dar um abraço ao padre, e alguém disse: mas padre, eles tocavam em você, tocaram no Senhor. E aqui é que está a questão que Jesus está dizendo. O impuro não está no externo, mas está no interno. O impuro não está porque aquelas pessoas ou porque outros tocaram em você, mas está o que sai de dentro de você. O que sai de dentro de nós?
Todos nós aqui aparentemente somos puros, aparentemente, mas somos capazes de fazer tantas coisas ruins para as pessoas. Somos capazes de fazer tanta atrocidade até na nossa família. E aí Jesus vai dizer o seguinte: o problema não é o que está fora, é o que está dentro de nós. E aí ele vai enumerar as coisas que saem de dentro do interior, pois dentro do coração humano saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedidas, maldades, fraudes. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Nós estamos vivendo num tempo onde a pornografia, a erotização, ela está presente na vida ou nas nossas vidas com facilidade. E o que está dentro? A pornografia que está dentro, o adultério, as ambições sem regra, desmedida, as maldades, as fraudes, a devassidão, a inveja, tem dentro de nós, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então nós viemos para a missa com todo respeito, curvamos a nossa cabeça para o altar, fazemos a nossa vênia, nós colocamos nossas mãos postas, muitas vezes, daqui a pouco ergueremos as mãos do Pai Nosso, mas olha, todo gesto litúrgico é um nada, se nós, dentro de nós, ainda somos capazes de fazer tudo o contrário do que o Senhor nos ensina, do que Deus quer. Deus quer esse povo que me louva com os lábios, tudo católico, todo mundo católico aí, maravilhoso, católico, ai como a igreja é linda, cheio de católico, cheio de gente que não presta, capaz de fazer tantas coisas ruins para os outros, capaz de tanta atrocidade, tanta maldade, e acha que é católico, e está na igreja, não falta uma missa não falta, mas a vida no íntimo é podridão. É podridão. Deus fala aqui para os mestres da lei: vossa lei é nada, vossa lei é vazia, porque o vosso coração não foi atingido pelo amor de Deus. Então, amados irmãos, olha que bonita a palavra de Deus para nós. Olha como Jesus quer quebrar esses nossos paradigmas de achar que o outro está contaminado, de que o outro está assim, está assado, e a minha casa vai ficar assim, a minha vida vai ficar assim, quando de fato dentro de você, que só você e Deus sabe, seu marido não sabe, sua esposa não sabe, só Deus sabe quanta podridão tem aí, quanta podridão tem aqui. Só Deus sabe. E é exatamente isso que o Senhor diz, para fazer a experiência profunda com Deus. E para fazer essa experiência não é possível viver uma vida longe do amor de Deus. E que amor é esse? Como é que eu posso amar? Me revisitando todo dia,
A Santa Igreja nos convida no final da noite fazermos um exame de consciência que chama-se a oração de completas. Na oração de completas, nós olhamos para o nosso dia, desde a hora que levantamos, abrimos os olhos, por graça de Deus, até a hora que vamos deitar. E nesse dia, nessa completa, ou seja, eu vou ver, eu vou olhar para tudo que eu fiz durante esse dia, tudo que eu fiz, o que agradou a Deus e o que não agradou a Deus. Chega de usar máscaras. Usamos máscaras. Hipocrisia é isso, né? A hipocrisia, o hipócrita é aquele que usa aquela máscara que mostra ser o que não é. Não é triste nós confiarmos em alguém e depois descobrimos que essa pessoa não era nada disso? Nós chegamos aqui no altar e prometemos a Deus fidelidade. Nós prometemos. Eu não sei qual é a máscara que você estava no seu casamento. Não sei. Nós prometemos fidelidade. E depois dá o que dá. Depois nós vamos descobrir quem era aquele, quem era aquela da qual eu me casei. Máscara. Um artista usa uma máscara. Tem artista porque fez um papel ruim de vilão, contava uma história a ele, que não podia sair na rua, porque as pessoas imaginavam ser ele aquela pessoa que ele representava. Nós não podemos representar ser casados, nós não podemos representar ser católicos. Nós temos que ser, e para sermos, nós precisamos visitar o nosso interior, não o do outro, não o do outro, mas o meu interior. Hoje nós somos provocados por essa palavra para olharmos profundamente a nossa essência. E alguém dizia: Padre, o Senhor abraçava aquele povo. São filhos de Deus. Só Deus pode julgar. Ninguém pode julgar. Só Deus pode julgar. Às vezes você vai abraçar um católico, é mais podre do que um macumbeiro. Você vai abraçar um protestante de Bíblia debaixo do braço, é pior do que aquele que a gente diz: cuidado com o nosso julgamento. Nós não somos de igreja, nós não amamos a Deus para julgar, metralhar o outro. E normalmente nós metralhamos o outro daquilo que temos dentro. Metralhamos o outro, julgamos o outro daquilo que nós temos dentro de nós. Que a palavra do Senhor hoje nos ajude a olhar para a nossa consciência. Não dá para chegar em Deus com essa máscara de marido, de esposa, quando não é. Olhemos para dentro de nós. Não dá para fingir ser padre, ou é ou não é. A Deus ninguém engana. Ninguém engana a Deus. Então, amados irmãos, muito rito e pouca vivência. Muito rito e pouca vivência. Na igreja nós temos várias linhas, todas elas bonitas. Nós temos os carismáticos, nós temos os teólogos da libertação, a teologia da libertação, nós temos os tradicionalistas, nós temos tantas pessoas que falam e falam de Deus, mas vivem para Deus. Vivem para Deus. Não adianta, meus filhos, não adianta. A Deus nós não enganamos. Seja
o que for, carismático, teólogo da libertação, tradicionalista, seja o que você for. Se você não for de Deus, nada adianta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,